Um pensamento liberal moderno, em tudo oposto ao pesado escravismo dos anos 1840, pode formular-se tanto entre políticos e intelectuais das cidades mais importantes, quanto junto a bacharéis egressos das famílias nordestinas, que pouco ou nada poderiam esperar do cativeiro em declínio. É um texto do Alfredo Bose, que fala da influência do liberalismo no século XIX, tanto entre grupos urbanos, uma elite urbana, quanto junto a uma elite rural. Aí o enunciado pede o seguinte: faz parte das características do pensamento liberal europeu no século XIX, a defesa. Então a pergunta é sobre o liberalismo lá na Europa. O que o liberalismo defende no século XIX? O liberalismo que surgiu a partir das ideias iluministas, como por exemplo Voltaire, o Montesquieu, ou até antes dele, a origem do liberalismo está lá com John Locke, e depois ele ganha força com Adam Smith, no caso do liberalismo econômico, a escola fisiocrata, e no século XIX com pensadores como Thomas Malthus, David Ricardo e por aí vai. Então o liberalismo se caracteriza pela defesa da liberdade de imprensa e de ações afirmativas visando a reparação estatal a grupos discriminados. Falso, porque o liberalismo é contra o intervencionismo estatal. O Estado fornecer auxílio a grupos marginalizados da sociedade, porque o liberalismo tem uma crença muito forte na ideia do individualismo. Os indivíduos são responsáveis pelo seu sucesso e os indivíduos também são responsáveis pelo seu fracasso. Então, o Estado não deve interferir nessas relações, nem na economia e nem nas relações sociais. Deve haver, na visão liberal, uma igualdade de direitos, uma igualdade jurídica, política, mas não deve haver uma intervenção do Estado para promover nenhum tipo de igualdade social. Essa é a ótica liberal. B. A distribuição equitativa de riquezas e do estado de bem-estar social. Falso, porque isso é uma característica do socialismo, que defende a distribuição de riquezas. E também o estado de bem-estar social não caracteriza o liberalismo. É uma ideia mais do chamado keynesianismo. Então, distribuição equitativa de riquezas, o socialismo, o marxismo. E estado de bem-estar social é o keynesianismo, que defende a ideia de que o Estado deve interferir na economia no sentido de garantir um bem-estar para a sociedade. Letra D, da liberdade de culto e do mutualismo. Liberdade de culto, sim, aí essa questão do mutualismo, absolutamente nada a ver com o liberalismo. Letra E, nacionalização dos meios de produção e da doutrina do destino manifesto. Falso, o liberalismo é contra a ideia de nacionalização dos meios de produção. Os meios de produção devem ser privados e defende-se uma livre concorrência. E a doutrina do destino manifesto foi criada nos Estados Unidos, que defende a ideia de que os Estados Unidos nasceram para proteger a América. Não necessariamente é uma questão do liberalismo, e sim uma questão de uma demonstração de poder imperialista dos Estados Unidos sobre as demais nações da América Latina. Então a letra C responde à questão. O liberalismo se caracteriza pela defesa do livre cambismo, ou seja, do livre comércio, das livres trocas, sem intervenção do Estado na economia, e do direito à propriedade privada verdadeira. A letra C.